E como que seria essa IA aplicada na fábrica, e especificamente dentro do LiveMess? Bom, a gente está trabalhando nisso, né? Como eu falei, existe uma curva de aprendizado, de maturidade, né? Todo mundo para trabalhar nessa área, porque, claro, o que você vê lá na frente, né? O site do ChatGPT parece tudo muito simples. É uma caixa de texto, você envia um texto lá e recebe uma resposta, né? Mas quando você vai desenvolver aquilo por trás, é toda uma stack, né? Um conjunto de tecnologias totalmente novo, né? Porque pensa que você precisa ter uma observabilidade ou ver o que está acontecendo por debaixo dos panos, porque, né, quando você está usando lá IA e ela tem aquele reasoning, ou que ela diz que ela está pensando, por exemplo, às vezes vários vai e volta, né, de uma conversa ali dentro da IA, que a gente precisa estar vendo o que ela tá pensando, o que ela está gerando ali, né? Pra gente ver se ela está indo pelo caminho certo e logar isso e ver se ela está gerando respostas condizentes com o que o usuário perguntou, né? Então a gente tem, dentro do LiveMess, a gente está começando por um lugar que existe existe um problema, e isso é importante, a gente aplicar, né, a IA onde existe problemas a serem resolvidos, não adianta você aplicar por aplicar. Então a gente tem lá dentro, por exemplo, as notas que os operadores deixam durante a produção, né? Ou seja, quando você tem uma parada, além da razão que o operador coloca lá porque a máquina parou, ele quer colocar uma informação textual, porque nem tudo está dentro do reason code, você não consegue dizer tudo com simplesmente um código. Então ele coloca lá que a máquina parou por setup, por exemplo, e aí colocou que ele teve dificuldade de trocar o molde, enfim, né? E ao longo da operação, do dia, aquelas notas vão se acumulando. E a gente tem um relatório consolidado, que a gente chama, onde você consegue ver todas essas notas, além de outros dados de produção. Só que dependendo do número de notas que são deixadas, fica muito difícil de você analisar tudo aquilo, né? Porque quanto a gente incentiva muito, né, que os operadores deem essas notas, né, coloquem essas notas no sistema, porque elas trazem uma informação muito relevante. Mas quanto mais eles botam, mais difícil é de você analisar aquilo depois. Então a gente trouxe, por exemplo, o resumo dessas notas, né, com um parágrafo, né, um parágrafo que resume todas aquelas notas que foram selecionadas naquele relatório consolidado, naquele filtro que foi colocado. Então isso ajuda na tomada de decisão. Você não precisa lá olhar as 30, 40 notas que foram deixadas, porque a IA generativa está deixando ali um resumo dizendo, olha, o que aconteceu foi isso, 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 no dia aconteceu isso, no turno X aconteceu isso, a máquina parou por causa do setup e o operador disse que era problema na troca do molde. Então isso traz, né, agilidade e resolve um problema real ali. Tudo bem, pode parecer pequeno, né? Mas a gente até, na hora de apresentar para alguns clientes que a gente já está testando a funcionalidade, eles falam, nossa, mas eu pegava as notas do relatório consolidado e jogava no chat GPT, né? Então, isso é um problema também, um problema até de segurança para as empresas, né? Sim. Porque se você pega, né, as suas notas operacionais e joga num chat qualquer, né, seja Claude, enfim, você não tem ali a garantia de que aquilo não está sendo usado para treinar modelos, de repente, né, aqueles dados ali são utilizados pela empresa, dependendo da LLM que você está utilizando para treinamento. Então a gente ali no LiveMess, a gente tem essa preocupação, né? A gente usa até a OpenAI por debaixo dos panos, mas os dados ali, eles são garantidos que não são usados para treinamento, né? Então a gente tem essa preocupação, além de trazer um monte de contexto que o ChatGPT não tem. Ele não sabe, por exemplo, que você é uma fábrica de plástico, por exemplo, né? E já usando o resumo que é feito por dentro do LiveMess, a gente traz todo o contexto de qual que é a empresa, qual que é a área que aquela empresa atua, os centros de trabalho fazem parte de um setor dentro daquela empresa, o que faz cada centro de trabalho. Então, tudo isso
é colocado por debaixo dos panos ali para produzir aquele resumo, né, com mais riqueza e com mais contexto para que ele seja mais útil, né, para aquele usuário. Então, esse é só assim, primeiro passo que a gente está dando dentro do sistema. Né? A gente tem um roadmap de muito mais ambicioso, vamos dizer assim, mas a gente está no momento de explorar e aprender. E a gente está agora recebendo feedback dos nossos usuários para melhorar essa funcionalidade e aprender para começar a aplicar em outras que também já estão, né, engatilhadas aí, já estão até sendo testadas no nosso ambiente. E essa é uma grande vantagem do sistema estar em nuvem, né? Todo mês o cliente recebe um sistema novo já com IA, com novas funcionalidades, né? E eu vou reforçar muito a questão do contexto. Quando você tem as anotações, né? Na indústria a gente tem o caderninho preto lá que se fala, né? Que é tudo que acontece na fábrica ali. O cara está testando uma nova matéria-prima, ele emprestou um ferramental, ele observou no setup uma condição diferente, que ele vai anotando para que a pessoa que chegue no próximo turno saiba o que aconteceu. Quando você faz que nem um cliente estava fazendo, de pegar essas notas e jogar no ChatGPT, ele vai ter um resultado X, né? Além da questão de segurança e tudo mais, mas ele tem um resultado X do resumo. Quando você joga isso com todo o contexto, né, que o Samir citou, que vai fábrica, setor, o produto que ele está fazendo, quantas vezes ele já fez, as variáveis que estão naquela máquina, pressão, temperatura, todo esse contexto, se ele executou, não executou um procedimento operacional, executou, não executou um checklist, né, se teve ou não teve uma parada antes, tudo esse é contexto que ajuda a agregar muito na riqueza do resumo que vem. E aí aquele resumo vai fazer muito mais sentido para a pessoa. É como você pegar um fato isolado, um dado, se eu falar hoje 30 graus, você fala, tá bom, tá calor, né? Daí você fala assim, 30 graus no Ártico. Fala, opa, peraí, temos um problema, né? Então, assim, esse contexto, ele enriquece muito essa funcionalidade, por exemplo, dos resumos das notas, e para mim é uma grande diferença, porque você começa a gerar uma inteligência voltada para a manufatura, não uma inteligência generalista, né? Uma inteligência que de fato, e é isso que muitas vezes as pessoas às vezes gostam e às vezes não gostam. Às vezes você vai para utilizar uma inteligência artificial e fala assim, não é tudo isso. Uhum. Não é tudo isso porque você foi lá e perguntou de maneira genérica e ela deu uma resposta genérica. Quando você vai para uma inteligência artificial dentro do LiveMesh, que a gente chama de Lívia, você vai ter, a nossa proposta é que você tenha algo que realmente ajude, né? Que você não saia com a sensação de falar, não é tudo isso. Não, realmente aqui eu consegui ver coisas que eu não estava vendo.